minha esperança impressiona, né? E uma das colocações que o Papa faz é que a criança é a alegria do mundo. Que bonito isso, a criança é a alegria do mundo, né? E me fez vir ao coração, justamente quando eu ainda era mais jovem, né? Eu estava em casa, eu sou quinto filho, antes de mim tem 4 mais velhos. E aí os irmãos começaram a casar, começaram a ter sobrinhos, né? E de fato, cada sobrinho que vinha era uma grande alegria em casa, né? Eu via com os meus pais, se rejuvenesciam, né? Porque os avós tinham que mostrar, podiam cuidar dos netos, estar com os netos, né? Então a gente via, de fato, como a criança alegra o ambiente, né? A criança alegra a família, a criança alegra, segundo as palavras do Papa Francisco, o mundo, né? Então vamos, de fato, dar espaço às nossas crianças e deixar que elas sejam crianças, né? Sejam crianças, isso é muito importante. E hoje, celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, a palavra de Deus nos faz mergulhar nesse mistério da nossa fé que não cabe no nosso intelecto, na nossa inteligência. No dia que couber a nossa inteligência, deixa de ser mistério, não é verdade? Então, é o mistério da nossa fé que está no meio de nós e que nós podemos assim prescrutar, pesquisar e perceber essa presença divina de Deus, que são 3 pessoas em um só Deus. A gente pode perceber a presença dele na história e na vida do povo, do seu povo que foi escolhido, na nossa vida de cristãos, do povo de Deus. Em se falar de mistério, eu recordo sempre, não sei, uma história que se conta de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos grandes padres da igreja, que se chama, que pesquisou, que mergulhou nos mistérios da nossa fé. E conta uma história que ele gostaria muito de deixar algo escrito profundo sobre a Trindade Santa. E estando à margem do mar um dia, na sua região, contemplando o mar e pensando no mistério da Trindade Santa, pensando em o que dizer, o que falar desse mistério da Trindade Santa, Então ele avistou de repente uma criança que estava ali na praia e fazendo um buraco na areia da praia. A criança gosta de fazer esse negócio, buraco na areia da praia. A criança estava fazendo um buraco na areia da praia, de repente ela levanta, pega um baldinho, vai lá na água do mar, enche o baldinho, traz e coloca no buraco da areia. Você sabe o que acontece, A areia subindo da água, E a criança não cansou de fazer isso várias vezes. E aí Agostinho interpretou o seguinte: assim é mostrado o mistério da Trindade Santa. A gente vai estudar, a gente vai refletir, a gente vai pesquisar, mas nunca vai caber na nossa inteligência. Da mesma forma que aquela água toda era absorvida pela areia, assim é o mistério. Absorve toda a nossa inteligência e nós nunca conseguiremos abranger todo o mistério, porque é mistério de Deus. É mistério de Deus. A primeira coisa. Segunda coisa, muitos estudiosos, sobretudo cientistas, gostariam muito de entender e explicar o mistério da Trindade Santa. Um dos exemplos que nós temos, que a mim pessoalmente ajuda bastante, é justamente olhar para essa luz que nos ilumina, olhar para essa luz, essa aqui do teto, e pensar: eu estou vendo a luz. E o que está por trás da luz? Os estudantes devem saber, o que está por trás da luz. A primeira coisa é a energia, que é cada vez mais cara, na verdade, a energia. Temos que valorizar, a energia mesmo do consumo. Então, em primeiro lugar, a energia. A gente não vê a energia, a gente só vê a luz. Depois, a energia que gera essa luz gera calor. Se tocarmos numa dessas lâmpadas, a gente vai queimar o dedo, porque está
está quente. Então, duas coisas já: a energia e o calor. E a terceira é aquela que a gente vê e que nos ilumina, é a luz. Então, são três elementos em um só. Três elementos em um só, que está para todos verem, né? Está para todos verem. Assim é essa mesma Trindade. A gente sente, né, como sentimos essa luz, mas a gente não pega, né? A gente não pega na luz, né? A gente não pega na luz, a gente não pega na energia. Se pegar na choque tremendo, né? Não pega na energia. E o calor também a gente não vê. E se a gente se aproxima, tem reação, tem. Então, assim é o mistério da Trindade Santa. Três pessoas em um só Deus. A primeira pessoa que a gente aprende é o Pai. É o Pai que é o Criador. E se quisermos, a gente pode dizer também: o Pai é aquele que ama. O Pai é o que ama. Porque foi por amor que o Pai criou tudo aquilo que a gente conhece. Criou o universo. É assim que a gente diz: o Pai, por amor, criou o universo. Então, ele, o Pai, é o símbolo do amor e da criação. Né? Depois, o Filho, o Pai também, por amor, gera o Filho, para que o Filho possa vir ao mundo como Salvador e nos salvar com o seu sacrifício. Então, o serviço, a missão do Filho é justamente salvar. Vir para salvar, ser gerado do amor do Pai para salvar. Então, o Filho é amado. O Filho é amado. Amado pelo Pai, e porque se doou, sofreu o sacrifício na cruz, amado por todos nós. Amado por todos nós. Assim nós esperamos. E a terceira pessoa da Trindade Santa é fruto do amor do Pai e do Filho. Fruto do amor do Pai e do Filho. O Filho, semana retrasada, antes de voltar para o céu, depois de ressuscitado, deixou as palavras para os seus discípulos e para os seus apóstolos: volto para o Pai de onde vim, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador. O Consolador. E aí nós celebramos Pentecostes, que é a festa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade Santa, como sendo fruto do amor do Pai e do Filho, é o próprio amor. É o próprio amor da natureza do Pai. É Deus como o Pai, o Espírito Santo. Então, a missão do Espírito Santo é justamente derramar o amor do Pai sobre todos nós. Então, com essa reflexão, a gente percebe que Deus, apesar de ser mistério, mas está presente no meio de nós, de uma forma que nós sentimos essa presença. Porque Ele, apesar de ser Deus, Ele quis se manifestar para que nós o conhecêssemos. Então, essa manifestação de Deus faz com que o conheçamos e o amemos. Então, três pessoas em um só Deus. É esse o mistério da Trindade Santa. No Santo Evangelho, nós escutamos uma experiência belíssima daqueles 11 discípulos de Jesus. São os 11 apóstolos que sobraram depois da ressurreição. São os 11 que sobraram. Então, mas o autor sagrado faz questão de chamar de discípulos para que representem todos nós, para que representem toda a igreja na sua diversidade de personalidade, diversidade de dons, diversidade de carisma. Aqueles 11 representam todos nós. E a experiência que esses 11 fizeram: quando o Senhor estava para subir para o céu, Ele mandou um recado para os 11, não é verdade? Ele disse: vá lá e diga aos meus irmãos que subam até a Galileia, porque lá os encontrarei. Jesus mandou esse recado para os apóstolos, né? E os apóstolos, recebendo o recado, não entenderam muito, mas cumpriram a promessa, cumpriram a palavra do Senhor. Dirigiram-se a Jerusalém. Foram para aquele monte. O monte, sempre na Sagrada Escritura, você já sabe,
diante de Jesus, daqueles 11, foi um gesto de reconhecimento que Jesus de fato era o Senhor. Entende? Jesus de fato era o Senhor. Agora olha a curiosidade. O evangelista colocou ali dizendo assim: mesmo prostrando-se, alguns deles tiveram dúvida. Foi assim? Alguns duvidaram. Duvidaram de quem? Da divindade de Jesus? Não. Duvidaram de que Jesus tinha ressuscitado? Não. Sabe o que eles duvidaram? Do que muitas coisas nós duvidamos ainda hoje. A mesma dúvida que estava no coração daqueles 11 estava no nosso coração ainda hoje, de muitos de nós. A dúvida de que se a minha fé é suficiente para me salvar, a dúvida de que se a minha caminhada de fé de cristão é digna da pessoa de Jesus, a dúvida de que se o meu testemunho está de acordo com aquilo que Jesus pediu, faz discípulos meus, batizando no Senhor do Pai, do Filho e do Espírito, se o meu testemunho está fazendo novos discípulos de Jesus. É essa dúvida que estava no coração daqueles 11, porque quando eles se prostraram, eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado e que aquele Jesus que estava diante deles era o Senhor. Era o Senhor. Eles já tinham feito essa profissão de fé. Então, amados irmãos, diante dessa palavra de Deus, desse mistério da Trindade Santa que hoje celebramos solenemente, vamos voltar o nosso coração, a nossa mente para aquilo que Jesus disse: ide, vós todos, anunciai a boa nova, anunciai a palavra, fazei discípulos meus, batizando-os em nome da Trindade Santa. Fazer discípulos de Jesus significa mostrar para as pessoas quem é Jesus, para que as pessoas possam aderir à fé na pessoa do Cristo, do Senhor. Fazer discípulos de Jesus não é só batizar com a água, com as palavras e depois deixar à toa, é acompanhar com a fé, acompanhar com a presença, acompanhar com o testemunho. É isso que é ser discípulo do Senhor e fazer novos discípulos, dar testemunho da nossa fé, da pessoa de Jesus Cristo. Então, celebrando esse domingo da Trindade Santa, peçamos a Deus a graça de termos sempre diante de nós a pessoa de Jesus Cristo como Filho único de Deus, ressuscitado, que nos ama e que quer que o amemos, para que, amando ao Senhor Jesus, sejamos capazes de todos batizados darmos testemunho do seu amor para tantos irmãos e irmãs. Assim, a vocês, crismandos, nós hoje recordando que ser crismado, ser crismada, significa confirmar as promessas batismais que vocês farão daqui a pouco. Ser crismado, ser crismada significa professar a fé cristã católica, assumir essa fé de livre e espontânea vontade. Ser crismado, ser crismada significa receber uma porção especial do Espírito Santo de Deus, para que o vosso testemunho de cristão, o vosso testemunho de crismado e de crismada seja concreto e seja suficiente para tocar o coração de tantas outras pessoas. Ser crismado, ser crismada, ter a certeza da fé que se abraça, da fé que se professa e assumir as promessas batismais que vocês refarão daqui a pouco. Que Deus nos dê a graça de, nesse dia de hoje, coroando assim um período na caminhada que vocês fizeram de preparação para o dia de hoje, que vocês tenham a graça de se contar e assim usufruir da moção do Espírito Santo de Deus que hoje o Senhor lhes concede. Aos senhores padrinhos e madrinhas, a nossa oração fraterna, a nossa oração de irmãos e de irmãs, para que vocês sejam cada vez mais fiéis a essa missão que hoje vocês recebem, uma missão sublime, uma missão divina, uma missão que Deus me chamou e que vocês, de livre e espontânea vontade, assumiram, que é a Deus. Vocês levem cada vez mais adiante na fidelidade à fé cristã católica, na fidelidade ao batismo que vocês também receberam, com certeza a Cristo que receberam, fiéis a esse mistério da nossa fé, que vocês sejam sempre cada vez mais
instrumentos da graça de Deus na vida do seu afilhado, da sua afilhada, na vida da igreja, para que juntos, como homens e mulheres de fé, possamos todos nós darmos a nossa contribuição, para a edificação da Santa Igreja de Deus. E a Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe do Céu, a Rainha dos Apóstolos, porque estava naquele dia de Pentecostes no cenáculo de Jerusalém, e ela interceda por nós, nos levando cada vez mais à dignidade de filhos e filhas de Deus.